Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje eu vou fazer o mascote da Copa de 2022 personalizável, para eu conseguir fazer lá na rede vizinha com vocês a personificação do mascote. Basicamente é isso, com bandeiras. E aí eu vou levar vocês. Eu ia fazer um desenho simples, essa era a intenção inicial, e eu só ia colorir e tava tudo certo, mas acho que vai ficar bem legal se eu tentasse fazer o mascote com efeito 3D, para quando eu for fazer a parte da personalização com vocês, fique um efeito mais legal e eu acho que vai ser muito bom. Então eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer um mascote com esse efeito 3D, que aí eu já faço, já ensino, já aprende, aí fica tudo bom. Lembrando, se vocês gostam dos vídeos desse canal, se inscreva para não perder nenhuma novidade. O link do e-book vai estar aqui na descrição. E esse molde que eu fiz já pronto para vocês personalizar tá disponível nesse e-book. Então, se você tiver interesse, está aqui junto com o link também do curso de Bispaint completo para você dominar esse aplicativo. Agora, bora começar. Eu já fiz aqui a base, né, o rascunho com a linha vermelha. E aí a gente vai começar a parte do 3D. Para isso eu peguei uma cor base e peguei o pincel aerógrafo. Eu achei esse tom tanto quanto amarelado, mas isso pra mim era o menor das questões, porque futuramente eu consigo mudar a cor. Então foi o tom que eu peguei ali e que eu fiz. O que que acontece? Quando é um desenho 3D ou uma foto, existe muita luz e sombra. Então quando a gente vê um desenho como um todo, por exemplo ali, a gente vê que é levemente acinzentado. Mas quando eu fui pegar com o coletor a cor mais clara, era mais amarelado. Isso é por conta da luz e sombra. Então eu sabia que poderia ficar com uma cor um pouco mais diferente do que tá ali como base, mas já com a intenção de mudar a cor futuramente. Então aqui realmente o que eu precisava me preocupar é com a parte da base. Então eu fui fazendo o contorno por todo esse mascote da Copa de 2022. E aí, com o pincel aerógrafo, eu gosto muito do acabamento do pincel aerógrafo. Então, o que eu realmente tinha que tomar cuidado era para o pincel não ficar muito grande ou não muito fino, para conseguir fazer toda a parte do acabamento. Eu sempre, quando tem mais espaço, eu aumento o pincel, porque assim eu tenho a sensação que eu economizo tempo. E aí, quando são partes mais estreitas ou mais finas, aí eu diminuo o pincel. Fiz a base. E aí vem a parte do topo da cabeça. Tudo que eu for fazer é de uma forma em camadas diferentes, porque aí não tem problema. Principalmente quando é um desenho onde eu tenho a intenção que ele tenha o efeito 3D. Então eu fiz essa base. Para isso agora eu vou criar uma nova camada e vim com essa parte aqui desse tecido que tá no topo da cabeça. E aí eu faço todo o contorno também, a base, igual eu fiz com o outro tecido. Eu prestei bastante atenção para ver se esse tecido em específico tinha alguma textura ou coisa do tipo. Não tem, então facilita ainda mais o meu trabalho. Então eu faço realmente só a parte do contorno, sem ter que me preocupar com texturização nem nada do tipo. Então eu vou fazendo isso. Agora que eu fiz a base, eu vou pegando algumas partes e corrigindo para ter certeza que toda a parte do tecido de base tá encaixadinho. E depois que eu fiz isso, eu crio uma nova camada e aí eu venho colocando os detalhes. Eu venho com branco para fazer a parte do olho, mas eu sabia que eu não queria o olho extremamente branco, porque precisava ter esse efeito de 3D de luz e sombra. Então provavelmente eu vou acrescentar detalhes. Mas como é uma base, não tem necessidade. Então faz a base branca e depois acrescenta a luz embaixo dessa camada para dar profundidade, um tom mais acinzentado em cima do olho e assim sucessivamente. Fiz a parte do olho, agora eu diminuí a camada, né? E aí numa outra camada, eu diminui a opacidade dessa camada base de branco e criei uma nova camada. Nessa eu venho pintando. Tá vendo que tá criando alguns pontinhos brancos embaixo? Isso quer dizer que a base que eu fiz, já que eu vinculei, não tá bem colorida. Então eu vou fazer toda essa parte do preto do olho e depois eu venho corrigindo esses detalhes.
porque realmente são falhas que vai ficando, né? Como o tecido é muito claro, o olho é claro, acaba ficando algumas partes que parece que eu pintei, mas no final não. Então eu venho na camada de baixo e venho corrigindo essas falhas. Depois que eu fiz isso, eu venho com a parte do contorno do olho. E eu achei muito interessante porque quando eu tava desenhando, eu me esqueci totalmente que tinha esse detalhe do olho. E aí foi muito bom eu ter colocado ali uma imagem de referência que me ajudou bastante a lembrar desse detalhe. Caso contrário, eu ia fazer o olho dele todo preto, sem esse detalhe do castanho. Então foi muito bom ter colocado realmente a parte de referência. E aí vem o brilho do olho. Como eu tinha a foto de referência e vi que só tinha um brilhinho de olho, quando eu desenhei eu coloquei mais de um, mas como eu fui finalizar, eu coloquei só um realmente para ficar mais fiel à minha referência. Depois disso eu venho com o cinza e agora eu venho fazendo o que eu falei para vocês. Eu vou vir na camada de baixo e vou colocar a profundidade entre o olho e o tecido. E depois que eu faço isso eu venho com o cinza também para a parte de cima. Bem rente ao olho, eu venho com cinza mais escuro para dar mais profundidade ainda. E eu não sei, eu ainda tô decidindo, mas eu esfumei, mas eu acho que não precisava ter esfumado. O efeito que tava bem fofo. Mas como eu não gosto de marcação, né, nada marcado, eu preferi esfumar para não correr esse risco de ficar marcado. E aí depois eu venho com cinza para também deixar esse branco de base um pouco mais acinzentado, porque eu falei para vocês que eu não queria ele totalmente branco. Aí eu esfumei, então você vê entre um olho e outro que tirou bastante esse efeito totalmente branco. E eu faço a mesma coisa do outro. Esfumo para não ficar marcado, tiro o excesso, tento colocar uns pontos de luz, tudo para dar realmente o efeito de 3D. Como tinha um espaço muito limitado e eu não fiz essas 3 camadas em camadas diferentes, ficou um pouco mais difícil colocar esse efeito. E aí agora eu criei uma nova camada. E aí aqui na parte do preto eu vim jogando um cinza e esfumando só para dar um espelhado e dar mais um efeito de 3D. Depois que eu fiz isso, vem a parte da sobrancelha também, que é importante. E antes disso, esse castanho, eu decidi colocar um ponto de luz. Eu vou mostrar para vocês realmente só essa parte aqui que vocês estão vendo, da parte 3D que eu uso. Então, eu faço isso para dar uma clareada e depois eu venho dando uma esfumada. Para finalizar, nós temos detalhes na parte do tecido, onde eu coloco pontos de luz para dar mais efeito ainda de 3D. Então, quanto mais sombra e luz coloca, mais esse efeito tem de textura, profundidade. E esfumo tudo. Quando eu esfumei tudo, eu vi o quanto o tecido tava amarelado. Eu não sei se foi quando eu tava fazendo o que era, mas aqui olhando bem, não tava tão amarelado assim. Mas eu acabei implicando. Mas aí, entre colocar luz e sombra, eu fui e acabei deixando mais acinzentado. Embaixo aqui desse tecido eu também esfumei, mas a intenção realmente é dar profundidade. Olha como que dá, gente, profundidade. Colocar uma sombra no lugar certo, é tipo a cereja do bolo. E aí, depois disso, eu fui acrescentando mais detalhes. Esse aqui foi o resultado final. Aqui vocês veem que ele tá bem mais acinzentado. Eu realmente gostei dele mais acinzentado. E aí, eu coloquei mais detalhes na parte de baixo para personalizar com a bandeira. Lembrando que esse molde aqui já está disponível para vocês no e-book que está aqui na descrição. E se você tem meu curso de Bispaint, também está lá disponível para vocês como bônus. É isso e até o próximo!